Bem-vindo ao Cultive de hoje, que vai falar sobre a voz da credibilidade, baseado no texto de João, capítulo 1, versos 35 a 37. Vamos refletir sobre um personagem fundamental da trajetória de Jesus, que é João Batista, aquele que veio antes, mas era menor do que aquele que ele anunciava. Então, João capítulo 1, versos 35 a 37 dizem assim: No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 discípulos seus e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Esse é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Me chama a atenção o fato de João Batista falar sobre quem era Jesus, falar sobre o seu caráter messiânico, e imediatamente após ele declarar isso sobre aquele homem chamado Jesus, 2 de seus discípulos de pronto atenderem a sua indicação e seguirem aquele homem que veio a ser o Jesus Cristo, o Deus da nossa salvação. Aí eu me pus a pensar o que João fez, João Batista no caso, o que ele fez para poder ter esse poder de influência na vida dos seus discípulos, a ponto deles serem tão obedientes, eu ia dizer servis, mas não cabe bem aqui nessa nossa reflexão, de serem tão apegados ou de serem tão devotos dos direcionamentos que João Batista dava em relação à fé. 2 coisas me vieram à mente. A primeira delas é que João Batista era alguém de firme convicção. Ele era comprometido com aquilo que ele cria, ele falava com autoridade, conhecia aquilo que ele cria e falava do assunto com muita desenvoltura. Ele reconhecia o ensino de Jesus Cristo, ele reconhecia a sua pessoa, ele sabia quem ele era, o que ele representava, tudo isso com muita certeza, com muita segurança em seu coração. Então essa convicção, eu acho que é um dos fatos que levaram os seus discípulos a confiarem tanto nele. O segundo fato que eu acho que levou os discípulos de João Batista a confiarem tanto em seu julgamento é o fato dele viver aquilo que ele pregava. João Batista tinha coerência entre a teoria da sua fé e a prática da sua fé. A gente vai lembrar que João Batista ele foi o primeiro a pregar sobre o arrependimento que antecipa ou antecede, melhor dizendo, a purificação, a salvação. O João Batista pregava o batismo pelo arrependimento, só que ele batizava com águas, e essa era uma preparação para aquele que viria após ele, que não batizaria com águas, mas sim com o Espírito. João Batista, que era um profeta, era o último profeta da linhagem de profetas, antes dos profetas, que é Jesus Cristo, ele era alguém de coerência. E aí a gente acaba tendo que aplicar esse princípio na nossa vida. O que faria que nós fôssemos assim tão confiáveis a ponto de nós apontarmos na direção de Jesus e as pessoas, confiando em nossa palavra, irem na direção dele? Como é que a gente consegue ter essa credibilidade diante das pessoas a ponto de ensinar a elas um caminho de fé e elas assimilarem esse caminho para si mesmas? Essas 2 coisas que João Batista tinha em si: firmeza de convicção, saber naquilo que acredita e se entregar a essa crença, e, acima de tudo, coerência. Aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Esses são os caminhos para sermos bons direcionadores das pessoas na direção de Jesus. É o papel de um discipulador: levar as pessoas até Jesus Cristo. Quem tem credibilidade, confiabilidade, é essa fiel testemunha do nosso Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nos dote dessa condição, Senhor, respeitável,
e confiável diante das pessoas, a ponto de nossas palavras serem dignas de confiança e de aceitação por elas. Nos ajude, Senhor, a ter uma conduta que o honre, que enobreça a fé de Jesus Cristo e que demonstre com transparência a natureza, a qualidade dessa fé. Em nome de Jesus. Amém.